Este daqui será o segundo vídeo da nossa série sobre valuation e hoje nós iremos falar sobre o custo de capital das empresas, que é um dos números mais importantes para você entender sobre o seu negócio. E saudações a todos aqueles que nos assistem. Sejam bem-vindos ao canal da Climb Investimentos, pois aqui nós somos uma empresa que fornece vários serviços, ajudar na gestão do seu negócio, bem como mostrar como que ele se compara a gigantes do seu setor. Por isso, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal, deixe o seu like no vídeo e confere todo o conteúdo que a gente já fez nos vídeos anteriores. Dentro do mundo de finanças corporativas, existe uma métrica para poder saber o valor disso e é o chamado WACC, que é uma sigla para Weighted Average Cost of Capital, ou custo ponderado médio do capital. E esse é um número que, basicamente, o que ele diz é, somando todas as pessoas que colocaram dinheiro naquela empresa, qual é o custo que eles cobraram para fazer isso. Afinal, ninguém trabalha de graça nesse mundo, exceto a caridade. E o WACC é uma das coisas mais importantes de uma empresa, pois é através da comparação dele com o retorno sobre o capital investido, que é uma métrica que nós vamos falar mais para frente nessa série. Quando você compara o retorno sobre o capital investido com o custo desse capital, você consegue saber se o seu negócio está gerando valor ou destruindo ele. Porque basicamente, se o seu retorno sobre o capital é maior do que o custo que você tem para acessar esse capital, então seu negócio é bom, ele está gerando valor e te enriquecendo. Do contrário, se o custo é maior do que o retorno, seu negócio está destruindo valor. Isso é uma coisa que às vezes acaba acontecendo com empresas e é um dos sinais de que aquele negócio está com os dias contados. Mas para os propósitos deste vídeo e desta série que eu estou fazendo aqui sobre valuation, a utilidade principal do WACC é servir como taxa de desconto para os fluxos de caixa futuros. Se vocês assistiram ao vídeo anterior desta série, o que eu recomendo que vocês assistam antes de seguir, por isso vou deixá-lo aqui no izinho, vocês sabem que a principal técnica para poder avaliar o preço justo de um negócio vem por meio do chamado fluxo de caixa descontado. E a essência do fluxo de caixa descontado é você analisar os fluxos de caixa futuros que o negócio vai gerar e você trazer eles a valor presente utilizando uma taxa de desconto que eu falei. E essa taxa é o WACC. E para poder você saber o WACC do seu negócio, você precisa levar em conta esta equação que vocês veem aí na tela. E ela pode parecer um pouco complexa, mas eu vou dividi-la. Basicamente, a equação divide o custo do capital em duas parcelas. Existe o custo do capital próprio, que é o capital que os sócios e proprietários daquele negócio colocaram dentro daquela empresa, e existe o custo de capital de terceiros, principalmente dívidas que essa empresa pegou com bancos, com outras empresas e etc. Quando você soma essas duas parcelas, você tem que fazer uma média ponderada. E via de regra, todo o capital de uma empresa ele é composto por capital próprio dela, o patrimônio líquido, que em inglês nós chamamos de equity, e o capital de terceiros, que são, de maneira geral, dívidas. Quando a gente soma esses dois, nós temos o chamado valor do empreendimento. E aí, toda empresa vai ter alguma mistura de capital próprio e capital de terceiros dentro da sua estrutura. Ou seja, uma empresa pode ser financiada por 100% de capital próprio, 100% de capital de dívidas, ou alguma mistura desses dois. E aí, nessa equação, a soma do equity mais as dívidas é o valor do empreendimento, que nós chamamos de V. O equity nós chamamos de E e as dívidas nós chamamos de D. Quando a gente divide o equity pelo capital total, nós temos a parcela de capital próprio que a empresa tem. Fazendo a mesma coisa para as dívidas, nós temos a parcela das dívidas. E o que nós vamos fazer é uma média ponderada, que é
participação de capital próprio vezes o custo desse capital próprio mais parcela de capital de terceiros vezes o custo desse capital de terceiros, que são as dívidas, que são os juros cobrados em cima dessas dívidas. Nessa equação daí, se você sabe a estrutura de capital, você já tem percentuais de equity e de dívidas. Se você for consultar os contratos de empréstimo, você já tem a taxa de juros cobrada, mas sobra esse termo aí, esse KE, que é justamente o custo do equity. E saber qual o custo que os proprietários têm para poder colocar capital lá é uma coisa um pouco subjetiva, porque ela envolve algumas premissas. Lembra que eu falei que valuation é uma coisa que é uma mistura de arte com ciência? Pois o processo de fazer um valuation tem sim uma parte objetiva com essas equações que eu estou mostrando e tudo mais, mas ela também tem uma parte subjetiva que são justamente essas premissas de cálculo que eu vou mostrar agora. E algumas das principais premissas necessárias vêm justamente do ato de saber qual é o custo do capital próprio. E saber qual é esse custo de equity é uma coisa relevante, principalmente para os donos daquela empresa, pois todos nós temos uma quantidade finita de capital que pode ser aplicada em diversos empreendimentos. Ou seja, o fato de você aplicar seu capital em algum empreendimento em particular significa automaticamente que você não vai aplicar ele em outro lugar. E caso existam oportunidades melhores, você vai estar tendo um custo de oportunidade por causa da opção que você não tomou. E além disso, o WOC é importante para poder saber qual é o valor presente dos fluxos de caixa futuros. Pois, se você está tendo esse custo de oportunidade ao aplicar seu dinheiro no negócio, pense que isso precisa necessariamente fazer com que o valor presente dos fluxos de caixa futuro sejam menor do que o valor nominal destes. E uma das formas que nós temos para calcular esse custo do capital próprio vem através do chamado CAPM, que é uma sigla para Capital Asset Pricing Model. E o que esse modelo diz, em essência, é que existe uma taxa de retorno livre de risco, que é basicamente o retorno mais seguro que você pode ter numa economia. Geralmente se usa a taxa básica de juros de algum país, como a Selic brasileira, a Federal Funds Rate americana ou etc. E aí, para que o investidor aceite aplicar seu capital em algum setor mais arriscado do que a taxa livre de risco, ele necessariamente vai exigir um retorno maior. E o retorno que ele vai exigir é justamente o custo de capital que o negócio vai ter para poder convencer os seus donos e proprietários a aportarem capital naquele negócio. E a forma de poder calcular isso vai se dar por essa equação que vocês veem aí na tela, no qual esse IRF é uma sigla para Risk Free, ou seja, taxa livre de riscos. E aí, somado a esse fator, vai haver um índice beta, que é basicamente uma medida de risco sistêmico. Eu não vou entrar em muitos detalhes desse índice beta, mas basicamente ele mede o quão mais arriscado ou menos arriscado um ativo em específico é quando comparado com empresas do mesmo setor. E o termo que aparece na multiplicação com o beta é o chamado prêmio de mercado, que é basicamente a diferença entre o rendimento médio daquele mercado e o rendimento da taxa livre de riscos. E logo aqui nós já temos um certo grau de subjetividade, pois qual é o retorno médio do mercado? Principalmente porque ninguém sabe qual vai ser o retorno que vai acontecer no futuro. É claro que existem algumas metodologias, como utilizar o retorno médio dos últimos anos para um determinado mercado. Pode ser mercado de ações, pode ser o mercado de imóveis, etc. Só que como você está projetando um negócio para o futuro, utilizar dados referentes ao passado já causa um certo nível de subjetividade. Principalmente quando você pensa, quão longo vai ser o histórico de retornos que eu vou utilizar? Pois, se eu estou falando de um negócio muito inovador, como algo digital e etc., se eu voltar demais no tempo, eu volto para uma época onde não existia internet e onde os retornos dos mercados não refletiam a nova realidade. Então, a escolha desse retorno vai acabar sendo uma coisa que vai variar de analista para analista, o que é um dos pontos subjetivos aqui do valuation. Mas para não ficar muito na teoria, eu vou mostrar agora na prática e com a minha pele em risco como que eu já fiz algumas valuations de empresas, tanto listadas em bolsa quanto as não listadas. Pois uma das grandes demandas para valuation
é para as empresas não listadas poderem saber qual o preço daquele negócio, o que vai ser útil durante, por exemplo, processos de fusão e aquisição, ou quando está sendo negociada a venda total daquele negócio, ou meramente para uma empresa poder medir o seu desempenho. Pois se ela faz valuations periódicos e esses valuations vão aumentando, isso é uma evidência dos frutos de uma boa administração. E esse, inclusive, é um dos serviços que eu faço aqui na Climber, que é mostrar para empresários quanto que valem os negócios deles. Por isso, se você tem interesse em saber mais a respeito, pode mandar um e-mail para a gente através do e-mail que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas agora vamos para a prática para mostrar como que as coisas vão funcionar. Então, gente, essa daqui é uma planilha que eu uso aqui na Climb para poder fazer valuation de ativos listados em bolsa. Esse daqui em específico é de um REIT chamado Prologues. E as informações aqui vão estar um pouco desatualizadas e tudo mais, mas eu trouxe essa planilha muito mais para funcionar como um exemplo. E temos aqui as premissas do cálculo do meu WACC. Primeiro de tudo, nós temos a taxa livre de risco, que eu coloquei aqui como RF. E essa taxa nada mais é do que os retornos dos títulos públicos. Só que aí vem a pergunta, qual título público? Considerando que o Prologues é um ativo listado na bolsa estadunidense e que tem atuação global, eu optei por utilizar os retornos do título de dívida americano de 10 anos, o chamado T-Bond. Pois, como investir na dívida pública americana é a coisa mais segura que existe no mundo, então isso acaba se aproximando ao máximo de uma taxa de retorno livre de risco. Além disso, como eu estou tratando de um ativo que tem exposição a vários países ao redor do mundo, eu optei por colocar também o chamado prêmio de país, que é um retorno adicional que eu vou exigir para investir num ativo majoritariamente exposto a um país. Como aqui é um ativo majoritariamente americano e os Estados Unidos é considerada a economia mais segura do mundo, o prêmio país é quase zero. Zero aqui aparecendo em 0,14% ao ano de retorno a mais. Só que se eu fosse analisar algum país mais arriscado, como por exemplo uma Croácia, um Montenegro, esse valor seria maior. E quando a gente coloca países muito arriscados aqui, tipo um Sudão, um Sri Lanka, uma Etiópia ou alguma coisa assim, o retorno adicional para poder compensar o maior risco do país seria tão grande que poderia acabar inviabilizando quase tudo. Mas isso é outra história. Além disso, eu utilizei aqui um prêmio de mercado de 4,24%, o que é um pouco subjetivo, sim, mas para chegar nesse valor, basicamente o que eu fiz foi comparar os retornos reais do mercado de ações americano medido pelo S&P 500 e subtrair isso dos retornos reais da renda fixa, pois assim eu tenho a rentabilidade adicional que o mercado de ações entrega quando comparado com a renda fixa. E essa comparação é útil, pois eu estou avaliando aqui um REIT, que é o Prologues, que é um ativo de renda variável listado em bolsa. E aqui vindo para a equação, eu estou somando a taxa livre de risco com o prêmio país e estou somando esses dois com a multiplicação entre o prêmio de mercado e o índice beta. Fazendo isso, eu chego num custo de capital que os sócios têm para aceitar financiar Prologues de 9,93% ao ano. Isso aqui é parte do processo de valuation, mas ainda faltam as outras informações que eu vou tirar desta outra aba aqui da planilha, onde basicamente aqui nesse canto eu peguei o valor contábil das dívidas e o valor do patrimônio líquido que o Prologues tinha. E ambas essas informações eu consegui retirar do balanço patrimonial que toda empresa listada em bolsa divulga. Aqui essa planilha está com dados referentes até o final do primeiro trimestre de 2023. Então eu tinha que, ao final desse período, a dívida total do Prologues era de 25 bilhões de dólares, enquanto que seu patrimônio líquido era de 52 bilhões de dólares. Então, quando eu somo os dois, eu chego em quase 78 bilhões de dólares de valor da firma. Isso aqui vai me gerar uma estrutura de capital no qual as dívidas correspondem a 32,25% de todo o capital investido nesse
nesse negócio, enquanto que o capital próprio, o equity, vai corresponder a 67,75%. A partir também da demonstração de fluxo de caixa e da demonstração de resultado do exercício, eu consigo saber qual foi o custo da dívida, que é basicamente dividir a despesa com juros no valor total dessa dívida. E aqui eu cheguei no valor de 1,51% ao ano de custo com juros. Fazendo essas contas, eu posso aplicar um outro procedimento que é um pouco subjetivo também, mas que eu gosto de fazer, que é trabalhar com uma versão alavancada do beta. Pois, se aqui nas minhas premissas eu adotei um beta valendo 1, ou seja, o retorno que o Prologis vai dar, na média, é igual ao retorno do mercado de ações, tem-se a questão de que quanto mais dívida um negócio tem, mais arriscado ele é. E para poder refletir esse maior risco no meu WOCA, eu vou ter que fazer uma alavancagem do beta, que é um ajuste de risco por causa de uma maior dívida. Então, basicamente, meu beta, que era de 1, quando eu levo em conta a dívida e a estrutura de capital, o beta vai para 1,47. E aí, tendo meu beta, eu consigo calcular o custo do equity. Pois o que eu vou fazer aqui é utilizar as mesmas premissas que eu fiz aqui nessa planilha, só que em vez desse beta de 1, eu vou usar esse novo beta de 1,46. Eu calculei a partir do beta antigo. Então aqui eu chego num custo de equity de 11,95%, que se vocês observarem é maior do que os 9,93% que eu tinha calculado anteriormente. Justamente porque uma empresa mais arriscada vai acabar tendo um custo de equity maior. E aí, o custo do WOC vai ser, agora que eu tenho esse custo do equity, vai ser simples. Vai ser a parcela de dívidas no capital vezes o custo dessas dívidas, já levando em conta o benefício fiscal por causa do imposto de renda, e eu vou somar isso com o custo do equity, que eu acabei de calcular, multiplicado pela parcela de equity dentro da estrutura de capital da empresa. E isso vai me levar a um WOC de 8,58% ao ano. Então, na minha avaliação, até o final de 2023, o Prologis tinha um custo para adquirir capital de 8,58% ao ano. E só para vocês verificarem como que, às vezes, as premissas mudam um pouco as coisas, se eu vier aqui no Google para poder... Existem alguns sites que fazem esse tipo de cálculo de WOCA. E um desses sites que, às vezes, eu uso é esse daqui. Ele está dando um WOC de 8,93%, o que é um pouco maior do que o meu, mas aí que, de novo, a gente leva em conta a questão de que existe um considerável grau de subjetividade. Mas a boa notícia é que quando você faz um valuation, se você utilizar premissas bem executadas, você consegue ter uma avaliação muito precisa da realidade, o que é parte dos serviços que a gente faz para empresários aqui na Climber. E esse daqui é o resumo de o que é o WOC e qual é a sua importância. Guardem bem esse vídeo, pois eu vou retornar para essa definição ao longo dos próximos vídeos. Só que por hoje nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.